Irmãos, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia nos fala que Ele não pagou nenhum preço para isso. A Bíblia nos diz que Ele ordenou, Ele chamou à existência, ordenou e chamou à existência as coisas que não existiam, pelo poder da sua palavra. Toda a criação foi feita em um estado perfeito, perfeito. Mas, quando o homem, infelizmente, ele era a coroa da criação. Coroa da criação era a pessoa que tinha a capacidade e inteligência administrativa. Por isso Deus colocou na mão de Adão e Eva todas as coisas criadas. Não lhe pertencia. Deus colocou nas mãos dele para administrar. Assim como tudo que você tem, ainda que esteja no teu nome, não te pertence. Nada te pertence. Nada você tem. Nada. Nada é seu realmente. Porque se fosse seu, você carregaria sempre com você. Sempre estaria. Mas vai chegar um momento em que tudo quanto veio à tua mão vai permanecer aqui e você vai partir. Eu vou partir, todos nós partiremos. Mas quando o homem, por ser a coroa da criação e ter em suas mãos, dada por Deus, a autoridade administrativa por todas as coisas que foram criadas, o homem, então, ele permaneceria assim, permanecendo dentro do querer de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro do projeto, dentro do plano que Deus estabelecera. Mas infelizmente, o homem curioso e de uma curiosidade extrema, ele foi atingido por uma palavra, uma semente, que a semente da palavra de Deus estava no coração dele, saiu e entrou uma outra semente. Quando esse obedeceu à semente da palavra enganosa e mentirosa de Satanás, o homem, ele perdeu o domínio de todas as coisas. E ele então entregou todas as coisas, porque ele foi conquistado por Satanás. Satanás, ele não é dono de absolutamente nada. Mas hoje é ele que administra muitas coisas, e é por isso que nós vemos o mundo sempre numa terrível confusão. Sempre. E não somente o mundo, as pessoas em si. E não somente as pessoas em si, muitas famílias em terrível perturbação e coisas que não são assim merecedoras sequer de crédito. E às vezes o homem dá um crédito extremo, e aquelas que merecem crédito o homem despreza. E isso ficou muito claro, irmão, que todas as coisas foram parar na mão de Satanás, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para resgatar todas as coisas. E resgatar é você pagar para resgatar. Deus criou tudo pelo poder da palavra, e agora aquilo que era dele, ele teve que pagar para poder resgatar. Então custou muito mais para Deus, custou para Deus o resgate, muito mais do que a criação. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele pagou o preço de entregar-se a si mesmo. Entregou a sua própria vida. Deus se fez homem, Deus em Cristo Jesus foi levado para a cruz do Calvário, aonde entregou a vida para resgatar o homem dos seus pecados. Por isso, em Lucas, quando Satanás vai tentar o Senhor Jesus, e ele mostra para o Senhor Jesus todos os reinos desse mundo, ele diz assim para o Senhor: tudo isso aqui
eu vou te dar. Olha só, ele não é dono de nada, mas infelizmente ele passou a ser administrador de tudo. Tudo isso aqui eu vou te dar se você prostrado me adorar, porque a mim me foi entregue. Ele fala bem assim, Lucas, a mim me foi entregue. Então, foi entregue na mão dele. Ele não é dono, mas foi entregue na mão dele. E para o Senhor resgatar o que foi entregue na mão dele, o Senhor teve que pagar um grande preço, o preço da própria vida. Por isso, irmãos, desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva, e eles tinham plena comunhão com o Senhor, e o Senhor conversava com eles, tinha intimidade com eles, tinha relacionamento com eles, tinha comunicação com eles, tinha ligação com eles. Mas o que sucedeu? A partir do momento em que eles pecaram, o Senhor Deus teve que procurá-los. Aí você vai me perguntar, mas Deus não é dono de tudo? Deus não é onisciente, não é onipresente? Ele não sabe tudo, Ele não enxerga tudo? Ele sabe tudo, Ele enxerga tudo. Mas tem uma coisa que nos encobre de Deus. Uma coisa que nos encobre de Deus. E para que a pessoa possa ter contato novamente com Deus, isso tem que ser removido. Jeremias diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então Deus teve que procurar Adão e Eva porque eles estavam em pecado. Haviam desobedecido a Deus. O pecado se interpôs entre eles e Deus. Eles e Deus. E o Senhor teve que chamá-los, procurá-los e chamá-los. Quando Abraão, ele foi chamado por Deus, e você sabe que da descendência de Abraão surgiram dois povos. Surgiram os árabes e surgiram também os judeus. Os judeus, eles são filhos da promessa, são filhos de Sara, a quem Deus havia prometido presenteá-la com um filho e fazer dele uma grande nação. E também Ismael, que nasceu da escrava Agar. E de Ismael então surgiram as tribos árabes, os árabes. E eles vivem em constante conflito desde aquele tempo até os dias de hoje. Aquilo que está acontecendo lá no Oriente agora é tudo causa, consequência dessa situação que ocorreu há muito tempo lá no passado. Ismael, ele era um zombador. Ismael, de quem veio os descendentes árabes, ele zombava de Isaac, que era o filho da promessa, né? Era o filho da promessa. Mas quando Deus chamou Abraão, irmão, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, ele não perguntou para Deus, mas para onde é que o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer me direcionar? Para onde o Senhor quer me dirigir? Ele não fez nada disso. Ele apenas confiou no direcionamento de Deus. Você sabe, irmãos, que muitas vezes, se fosse nos mostrado tudo que nós haveríamos de passar ou passamos na caminhada cristã, talvez muitos de nós não queríamos nem absoluto aceitar o chamado, a escolha do Senhor. Mas o Senhor, quando nos chama e quando nós abraçamos o Senhor Jesus Cristo como nosso guia e nosso orientador, o Senhor não nos mostra para nós o que vai acontecer na caminhada, o que vai suceder. Ele não fala nada, mas as coisas vão trazendo experiência para nós mediante os acontecimentos que nós temos na caminhada e na vida, né? Na caminhada e na vida. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, para mim poder
entrar no assunto da mensagem mais especificamente. No livro de Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1. Se você puder lançar aqui na tela, por favor, capítulo 1, versículo 1, aí está. Você sabe, irmãos, que o profeta de Deus, ele não recebia constantemente palavras vindas da parte de Deus. Toda hora, todo momento, a revelação. Não era assim. Ele recebia as revelações específicas para determinados fins. Eles recebiam mensagens específicas para determinados fins. Mensagens que eram necessárias serem anunciadas, serem pregadas diante de circunstâncias que estavam ocorrendo e que estavam acontecendo. Estavam acontecendo. O apóstolo São Paulo, ao se converter, ele foi grandemente impactado pelo poder de Deus, né? Ao ponto dele estar com tanta ansiedade de fazer a vontade de Deus, porque ele percebeu que o Senhor o chamou com esse propósito, de ser um porta-voz do Senhor, um embaixador do Senhor, de levar a mensagem do reino. O embaixador representa um reino, e o embaixador, ele tem uma mensagem do reino, e do reino que ele representa. Então, ele começou, irmão, a criar uma expectativa muito grande no coração dele, muito grande, no desejo de ter da parte de Deus a revelação daquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Sabe, assim, quando a gente está doido para fazer a vontade de Deus, a gente não vê a hora de Deus falar comigo, me manda, me fala, me diz o que devo fazer, e a única coisa que às vezes que Deus pede para a gente é, fica quieto, na hora certa eu te falo. E às vezes a gente fica na ansiedade. É uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. É o desejo de fazer alguma coisa, prestando serviço ao reino de Deus. Mas tudo tem a hora certa, tudo tem o momento certo. Momento certo. O apóstolo São Paulo, antes de sair pregando, ele ficou pelo menos 3 anos em comunhão com o Senhor. 3 anos sendo preparado pelo Senhor. 3 anos aguardando, e num dado momento da sua vida, ele estava junto com outros profetas, e se eu não me falha a memória, isso está ali no versículo 16, ou um pouco antes, no capítulo 13 ou 14, então me falha a memória, e ele está ali, ele estava junto com Barnabé e mais alguns irmãos. Eram pessoas que estavam aguardando a ordem vinda de Deus. A ordem vinda de Deus. E nesse momento em que eles estavam aguardando a ordem vinda de Deus, o Senhor usou um daqueles profetas e disse assim: separe para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho preparado para eles. E eles então receberam a unção e receberam a oração com imposição de mão. E eles então saíram para realizar a obra do Senhor. Irmãos, o profeta era assim, ele estava aguardando, principalmente o profeta do Velho Testamento, ele ficava à disposição de Deus. Ele não ficava sentado num determinado lugar, dizendo: quando é que o senhor vai falar comigo? O senhor tem algum recado para alguém? O senhor quer que eu fale com alguém? O senhor está mandando alguma coisa para alguém? O senhor quer que eu procure tal fulano? O que o senhor quer que... Não ficava assim, não ficava assim. O profeta, amado irmão, ele conhecia a voz de Deus.
ele conhecia a voz de Deus. Conhecia a voz de Deus. E a palavra nos diz aqui, a palavra do Senhor. A palavra de quem? A palavra do Senhor. Não foi a palavra de qualquer outra pessoa. Alguém que se colocasse entre Jonas e o Senhor como um mediador entre os Deus e Jonas. Porque era um profeta, era um dom diferente do Novo Testamento, era algo ligado diretamente com Deus, e o profeta recebia mensagem diretamente de Deus, e nem todas as pessoas eram profetas. Deus escolhia essas pessoas a dedo, a dedo, a dedo. Escolhia as pessoas que estavam e desejavam estar submissas a Ele. Mas havia certas funções, havia determinadas coisas que o Senhor preparava para alguém, e quando Deus preparava esse profeta, o Senhor iria fazer uma grande obra pela pregação do profeta, pela mensagem do profeta, e o Senhor também iria fazer uma grande obra na vida do profeta. Uma grande obra na vida do profeta. Então veio a palavra do Senhor. Senhor, não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é. Quando eu falo com você, eu lhe peço o quê? Por favor, porque eu não sou teu Senhor. Eu falo com você porque nós estamos em pé de igualdade. Talvez o Senhor me tenha dado uma responsabilidade maior, talvez, do que você tem, da responsabilidade de trazer a mensagem de Deus e ensinar vocês, e com toda a misericórdia de Deus, poder dirigi-los e guiá-los dentro daquilo que se é exigido na palavra do Senhor, porque eu quero estar no caminho certo, porque se eu não estiver no caminho certo, não tem como guiar vocês no caminho certo. Porque eu estou sendo a ovelha mor. A ovelha mor, sabe que ovelha que era? A ovelha mais experiente do rebanho. A ovelha que tinha um sino no pescoço. E a ovelha conhecia muito bem o seu pastor. E quando o pastor chamava essa ovelha, ela vinha andando e vinha balançando o sino, blém, 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 blém. Por onde ela ia, as outras todas vinham acompanhando-a, porque ela estava seguindo o pastor. Ela era a ovelha maior, tinha o sino para alertar. Agora nós vamos para cá, blim, 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 blim. O pastor tem para, vamos para, e é dessa forma, desse jeito. A ovelha. Agora, se a palavra é do Senhor, Ele não pede permissão para você para poder falar. Ele não pede para você, me dê licença. Ele não pede para você, como se fosse um favor, por gentileza. A Bíblia fala que a palavra do Senhor. Senhor é alguém que é superior. Senhor é alguém a quem nós estamos o quê? Submissos. A quem nós estamos submissos. Amém, irmãos? Então diz aqui, a palavra do Senhor veio a Jonas. Quem que ele era? Olha lá, filho de Amitai. Já faz essa observação sobre a árvore genealógica dele. E veio o que, irmão? Com o que? Veio com ordem. Veio com esta ordem. Ordenação, ou melhor, ordenamento. Veio com ordem.
Irmão, eu quero que você fale para mim, fale assim. Eu vou ler aqui. A palavra do Senhor veio ou ao Antônio, ou a Maria, ou ao João. Eu quero que você coloque o teu nome ali. Fala para o teu irmão assim: para de chegar atrasado na igreja. Larga de ser chato. Fala para ele. Aí o pastor tinha que ficar andando no meio de todo mundo, atrapalhando as pessoas para te cumprimentar. Falou para ele? Falou? Larga de não ser chato. Chega na hora certa na igreja, hein? Bom. Tem irmãos que não sabem o horário. O horário é 18 horas, tá bem? E de manhã às 8h30. Tá bom? Você não vai mais ser chato? Não. Sim ou não? Hã? Estou ouvindo ninguém falar nada aí não, é? Sim ou não? Aí, ô Vitória. Ô Vitória. Ô Vitória. Irmãos, está chegando uma netinha aí para mim, viu? A Mariana está vindo aí. Filha do Gabriel e da Leiane. Né? Ali está o Vitória, filho do Felipe e da Olívia. Glória a Deus. Então, amado irmão, preste atenção que eu vou falar para você. E não adianta resmungar não, que eu estou falando que chega atrasado. Você chega mesmo, é? Estou falando mentira? Estou falando mentira? Não estou. Né? Eu estou falando por favor, mas o Senhor está te ordenando. Agora, irmãos, presta atenção. Vamos dizer assim, a palavra do Senhor veio ao Ayrton. A hora que eu ler a palavra do Senhor veio, aí você coloca o seu nome, tá bem? Você concorda comigo? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. A palavra do Senhor veio ao Ayrton. E veio com o quê? Veio com esta ordem. Esta ordem. Vamos ver qual foi a ordem da palavra do Senhor que veio para Jonas? Vamos lá no versículo 2. Vá depressa. O que está escrito ali, irmão? Vá depressa. E por que que com a misericórdia de Deus, o Senhor me deu essa mensagem? Porque a igreja está sendo muito morosa. Todos nós recebemos um chamado do Senhor. Todos nós recebemos um chamado do Senhor. E um chamado do Senhor para as coisas que nos são reveladas. E nós, amado irmão, não temos pressa alguma com aquilo que o Senhor nos fala. Não temos pressa nenhuma. Absolutamente nada. Nós temos muita pressa com muitas outras coisas. Temos muitas pressas, às vezes com aquilo que não exige pressa nenhuma, mas nas coisas do Senhor nós somos morosos demais. Nós somos morosos demais nas coisas do Senhor. Como que a gente é demorado demais para as coisas que o Senhor nos revela. Como nós somos demorados demais. E olha, amado irmão, muitos de nós temos a mesma atitude desse homem aí. Ele era uma pessoa que recebeu um dom especial de Deus. Nós todos somos chamados para o corpo de Cristo. E todos nós, cada um de per si, é membro desse corpo. Esse dedo aqui é membro do meu corpo. Esse outro a mesma coisa. Cada um tem a sua função. E nenhum deles é inútil de forma alguma. Todos são tremendamente úteis. Careca,
Cadê o careca? Agora que eu lembrei, ele foi ali para me dizer assim: pastor, hoje é aniversário da Érica e do Wellington de casamento. O senhor dá um toque ali, agora que eu lembrei, pregando que eu lembrei. Mas vai aqui nosso toque aí para o Wellington e para a Érica, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu estou falando agora porque se eu deixar, depois já não lembro mais e passa, vai embora. Então, irmão, olha aqui. Por que nós somos morosos para as coisas de Deus, amado? Por quê? Por que nós somos morosos para ler a Bíblia? Por que nós somos morosos para orar? Por que nós somos morosos para termos um tempo exclusivamente dedicado ao nosso Salvador? Por quê? Por que nós demoramos demais nas decisões concernentes ao Senhor? Então ele disse para vá depressa para as coisas do Senhor. Vá depressa. Ah, mas o Senhor não tem falado com... Que não tem falado? Para de bobagem. Não tem falado. Quando você está ouvindo a mensagem da palavra de Deus, Deus está falando com você. Deus está chamando a sua atenção. Deus está dizendo para você, Deus está falando com você, Deus está insistindo com você. Mas você fala assim: isso não é comigo, é com outro ali. Isso não é para mim, é para o outro. Isso não é para mim, é para o diácono. Irmão, para com essas coisas. Para de dar desculpa, irmão. Para de dar desculpa. Para. Assume o chamado que o Senhor Deus te deu. Assuma, se entregue na mão do Senhor, faça de tudo, amado irmão, porque o Senhor chamou você, não é para te agradar não, mas é para você agradá-lo. Você lembra que o Senhor Deus falou para Jesus: este aí é meu filho amado, eu tenho prazer nele, porque ele faz o que eu peço, o que eu quero, o que eu desejo. Não foi isso que disse? Não foi isso? Então, Deus tem coisas preciosas e grandiosas demais para nós, mas nós precisamos aceitar, precisamos nos colocar na presença de Deus. Nós não podemos dar apenas alguns passos, mas nós devemos, amado irmão, não ter medo de andar com o Senhor, não ter medo de colocar as coisas do Senhor em primeiro plano. Não ter medo de colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Não ter medo. Sabe por quê, querido? Eu vou lhe dizer uma coisa: existem muitas e muitas artimanhas de Satanás, muitas, querendo barrar a tua vida na presença do Senhor, querendo fazer você ficar satisfeito com migalhas, mas é para você comer o pão que está sobre a mesa. Amém? É para você comer o pão. Você não está tendo coragem. Sabe por que você não está tendo coragem? Porque você tem medo de aborrecer a sua carne. E você vai aborrecer a tua carne mesmo para satisfazer a vontade do Espírito. Você vai aborrecer a tua carne. Vai aborrecer. Amado, ele recebeu aí vá depressa, não seja lento, não demore, eu estou ordenando, eu estou mandando, eu estou te encaminhando, mas você não vai para lá sem eu estar junto de ti, e o meu estar junto de ti é porque eu estou dando para você a mensagem para você falar. Você recolheu a mensagem do Senhor e parou de distribuí-la. Você recolheu a mensagem do Senhor e parou de falar dela. Você arrumou qualquer tipo de subterfúgio para aquilo, para que esse subterfúgio, então, você apazigue o espírito ou a tua própria consciência. A tua própria consciência. E nós fazemos exatamente às vezes como esse homem fez. Ele era o escolhido para aquilo. E quando ele recebe a ordem de Deus de fazê-lo,
Então o que ele faz? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Vá lá, por favor, no terceiro. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vamos lá para. Mas Jonas, mas o Airto, mas a Cássia, mas o Gabriel, mais o Fernando, mais o Tarcísio, mais o Rogério, mais o Davi, mais fugiu da presença do Senhor. Fugiu. O que foi que o levou a fugir da presença do Senhor? Se ele tinha mensagem, se ele tinha o povo direcionado para onde Deus queria que ele fosse, se Deus ordenou, se ele tinha tudo, se ele tinha a companhia, a presença de Deus, qual foi a desculpa? Qual é a desculpa que a gente vive arrumando para apaziguar, para deleitar um pouco aí a nossa consciência? Se a palavra de Deus nos é revelada, é para ela ser colocada em prática. Se a palavra de Deus nos é dada, é para nós agirmos segundo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou que viéssemos a fazer, porque caso contrário, Ele não nos teria dado a palavra. Achou? O bebê, né? Vou. Fala para os irmãos. Paz, irmãos. Fala. Não. Fala paz para os irmãos. Pega ele aqui. Olha lá, tio. Olha lá. Tchau. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou coruja, não? Ai. Glória a Deus. Então, querido, a palavra te foi dada. Não vamos ser morosos naquilo que o Senhor nos revelou. Não vamos ficar passando pano quente. Não dá. Porque eu fulano, estou ciclando. Irmão, o negócio é você com Deus. O negócio é entre eu e Deus. O negócio é entre você e Deus. Viu? O negócio é entre você e Deus. Não seja moroso para com as coisas do Senhor. Não seja, amado. Se nós tivéssemos a mesma disponibilidade que nós temos com o Senhor, com as outras coisas que às vezes a gente tem, amado, seria, a nossa vida espiritual teria um novo rumo, uma nova direção. Uma nova direção, um novo rumo. Glória a Deus. Esse rapaz, ele foi em rumo contrário. O Senhor o direcionou para um lugar com uma mensagem, mas ele não queria fazer aquilo que o Senhor lhe pediu. Então ele tentou fugir, tentou desaparecer. Mas eu quero lembrar uma coisa a você: não tem como fugirmos da presença do Senhor. Não tem como. Então, se nós somos chamados pelo Senhor, nós somos chamados que o Senhor tem uma revelação específica para nós. Logicamente que a vontade maior do Senhor é nós estarmos na presença dEle. Aliás, quando perguntaram para o Senhor assim: Senhor, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu:
A obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. É para eles crerem em Jesus. E uma vez crendo em Jesus, você vai reconhecê-lo como Senhor, você vai reconhecê-lo como Salvador, e você vai colocar então inteira submissão a Ele, e nele então você vai ter a revelação do propósito dele para com você aqui neste mundo, aqui nesta terra. Amém? Então, por favor, não, eu estou pedindo, por favor, o Senhor está mandando você, mas eu peço, por favor, não seja amoroso nas coisas do Senhor. Tenha coração aberto, seja disposto, esteja a fim de realizar, de fazer as obras do Senhor. Me desculpe no que eu vou falar. Não vou falar não. Vou falar no que não quero ter nenhuma conotação de qualquer coisa que não seja para engrandecer o Senhor. Amém, irmão? Então fala para o teu irmão, não seja amoroso nas coisas do Senhor. Tenha disposição, tenha o coração aberto, tenha desejo pelas coisas do Senhor. Glória a Deus.